Olá, eu estou aqui na Inglaterra, mas eu sempre me mantenho atualizado em tudo que é referente à cidadania italiana. Tanto porque eu tenho os dois grupos no WhatsApp e no Telegram, também porque eu acompanho sempre as notícias, pessoas nas redes sociais que estão na Itália, inclusive tenho amigos também na Itália, né? Porque esse tema, cidadania italiana, é algo que eu me interesso muito e eu tento divulgar ao máximo, porque eu acredito que todo mundo que tem o direito e que tem esse sonho de morar na Europa tem que correr atrás. Então eu tento me manter sempre atualizado, né? Então, com essa crise que nós estamos vivendo agora, eu continuo recebendo notícias de pessoas que estão na Itália fazendo o processo. Inclusive tem um amigo meu que está na Itália nesse momento e outras diversas pessoas conhecidas, e a situação realmente não está muito favorável para quem está lá agora fazendo o processo, né? Primeiro porque todos sabem, está praticamente tudo fechado, só tem mercados abertos e somente o essencial, né? Mas em termos do próprio processo, né? Porque o processo é feito na sede do comune, que seria o equivalente à prefeitura no Brasil. E como vocês podem imaginar, muitos deles estão trabalhando de maneira super reduzida, porque algumas das atividades que eles fazem são consideradas essenciais, né? Como alguma documentação, coisas referentes aos funcionários, né? Parte de RH, tudo isso daí, né? Alguns despachos de documentos, tudo isso daí é essencial. Mas o processo da cidadania em si não é considerado essencial, como vocês podem imaginar, não é? Isso não é de interesse público de uma maneira tão grande quanto outros serviços que a prefeitura presta. Então, por essa razão, muitos processos da cidadania estão praticamente parados nesse período todo. Isso vai depender muito, né? Nós sabemos que a Itália é um país muito diverso, tem mais de 8.000 cidades ou comunes na Itália, e em cada um deles tem uma particularidade. Por exemplo, no norte a gente sabe que a crise do vírus foi maior, apesar que hoje em dia o país inteiro está em quarentena, né? Mas então cada país, cada cidade adotou uma política diferente, né? Então por causa disso a gente tem que entender que tudo que é falado sobre Itália em geral pode não ser aplicado para uma cidade em particular. Então, tendo isso em mente, vai depender muito de onde a pessoa está e o que está acontecendo no processo. O que aconteceu esses dias, agora nas últimas semanas, nas duas últimas semanas, apesar de estarem ainda, né, nesse período de quarentena, todo mundo confinado dentro de casa, o que aconteceu foram as confirmações de residência. Isso é muito bom, né, porque já é algo importante. A partir do momento que é confirmada a residência, já se pode dar entrada no processo, no caso se estivesse tudo normal. Mas como a gente está nesse problema dessa quarentena, então eu não sei se vai ser possível dar entrada nos processos em todos os locais e em todas as cidades, todos os comunes, né? E olha o gato aí. Bom, e com isso, pessoal, muita gente está numa situação complicada, né? Porque as assessorias hoje em dia também, muitas estão adotando uma prática diferente da época que eu fiz. Quando eu fiz o processo lá em 2015, era comum que quando você pagava assessoria, que era em torno ali de 2.500, 3.000 euros que você pagava pela assessoria toda, já estava incluso a hospedagem pelo tempo que durasse o processo, na maioria dos assessores, né? Minimamente eles ofereciam 3 meses, mas todas as contas inclusas, tipo água, luz, internet, tudo isso, não é? Ou seja, depois que você pagava a assessoria, você sabia que só teria gastos com alimentação, com algum passeio, com algum transporte, para alguma coisa que você quisesse fazer. Então era muito mais fácil planejar os gastos, era uma segurança a mais que você tinha. Mas hoje em dia, pelo que eu tenho visto, a maioria dos assessores está cobrando a mais pelo aluguel, né? Então você paga assessoria, que já subiu também o preço, né? Hoje em dia já está em torno aí de 3.500, alguns até cobrando 4.000 euros. Então você vai ter esse gasto com assessoria e mais o aluguel. Então isso já está colocando muita gente numa situação complicada na Itália. Vocês imaginam, né? A pessoa faz um planejamento que vai ter um gasto e de repente vai ter que gastar com aluguel centenas de euros a mais, talvez milhares, não sei. Depende da situação de cada um, né? Então isso, quando a gente multiplica por real, porque o real hoje em dia está muito mais desvalorizado, né? O euro aí já passou de R$5, né? Então, imagine a situação como está complicada. E nessa incerteza, quando que vai voltar a liberar o trânsito das pessoas, vai voltar a abrir os comércios e voltar ao funcionamento normal do comune. Tudo isso é muito incerto até o momento, porque eles estão estendendo o prazo, né? Na Itália começou, se não me engano, no dia 3 ou 4 de março, que começou a quarentena
assim, o isolamento das pessoas, né, a proibição de sair nas ruas e tudo, eles foram estendendo, falaram, vai durar, sei lá, 20 dias. Chegou os 20 dias, estendeu mais 20, sabe? Tá sempre estendendo. Agora, o último prazo que estava de pé, né, para continuar essa quarentena era até dia 13 de abril, se não me engano. Mas já estão falando que vão estender até o começo de maio, dia 3 de maio, algo assim. E sempre quando vai chegando próximo dessa data que eles prometem, eles aumentam, né? Aqui no Reino Unido também tá a mesma coisa, né? Vocês viram que até o primeiro-ministro, o Boris Johnson, também foi infectado, então tudo isso daí tem um impacto na opinião pública, então eles com certeza vão acabar estendendo isso aqui também. Bom, então se você está na Itália, espero que você seja um dos comunes que está dando andamento no processo, ainda que de maneira mais lenta, né? Alguns já tiveram, como eu falei, a residência confirmada, então agora já parte para documentação e tudo, né? Já para começar o processo mesmo. Então, se você não está nessa situação, né, continue mantendo as esperanças. E claro, é óbvio isso, mas agora é um péssimo momento para ir para a Itália. Eu fico pensando, com certeza já tinham pessoas com passagem marcada, pessoas que já tinham tudo planejado para ir agora, nessa época do ano. E como que fica a situação dessas pessoas, né? Com certeza eu, se estivesse na posição de uma delas, eu não iria, eu tentaria adiar isso, porque também agora as companhias aéreas estão tendo uma postura legal, né, de permitir que você troque as datas, que você adie uma viagem sem custo adicional, porque vocês sabem que para remarcar uma passagem é muito caro. E agora eles estão deixando fazer isso, a maioria delas está deixando fazer de maneira gratuita. Isso já é uma coisa legal. Então, se vocês tiverem possibilidade de não ir, então agora não é o momento certo, assim. Eu esperaria todo mundo, todos os países terem já, assim, da Europa, terem declarado que já acabou esse período de isolamento, já passou o pior da crise, já voltar ao comércio, voltar às atividades normais, aí sim eu iria fazer o processo da cidadania. Para imigrar também, agora é um momento complicado, porque como vocês podem imaginar, os empregos estão muito afetados com isso. O desemprego irá crescer muito, então é bom dar uma esperada, talvez adiar por alguns meses qualquer plano de imigrar, a não ser que vocês tenham algo certo, assim, de algum emprego já garantido, confirmado e tudo isso. Infelizmente são essas notícias ruins. Até gostaria de aproveitar esse vídeo para pedir desculpa para vocês, porque no mês mais ou menos de janeiro ou fevereiro, não lembro ao certo, em um dos meus vídeos eu falei que se eu estivesse com uma viagem marcada, porque naquela época estava começando também a crise do vírus, então eu tinha dito naquela época que eu iria sim continuar meus planos e viria para a Europa, mas eu não tinha ideia que a situação ia tomar essa dimensão que tomou hoje, né? Então eu peço desculpas se eu influenciei alguém com essa minha opinião. É sempre complicado a gente estar nessa posição aqui de fazer vídeos e passar informações, então tem que ter muito cuidado, né? Então eu peço desculpas a vocês. E se quiserem entrar nos grupos que eu citei aqui de cidadania italiana, no WhatsApp ou no Telegram, só deixar aqui nos comentários que eu mando para vocês o link, tá? E baixem também o aplicativo Cidadania Italiana para Android. E é isso, pessoal. No mais, vamos manter a esperança e espero que vocês estejam bem. Até mais.